Seja bem-vindo, sou a Thaís e estamos em mais um episódio do podcast Não Leve a Mal, é Hormonal. Hoje estou com uma convidada muito querida, ela é minha paciente do consultório, é aluna do Método 100, mas estamos aqui para falar com ela e sobre o ponto de vista dela de várias coisas que iremos conversar ao longo do episódio. Então, Ângela, muito obrigada por ter vindo, estou muito feliz com a sua presença aqui. E para o pessoal te conhecer, fala o seu nome, quantos anos você tem, o que você faz, se você é casada, onde que você trabalha, o que você gosta de fazer, dá um geral sobre você. Então, boa tarde, bom dia. Eu moro em Pato Branco, tenho 48 anos, sou Ângela Catusso Bedin, sou casada, tenho 2 filhos. No momento eu sou do lar, mas tem várias funções e ajudo várias entidades, né? Participo de Rotary, participo do Sindicato Rural Mulher, da Comissão das Mulheres, né? Então tento me envolver com coisas do dia a dia por aí. E que leva tempo, né? Leva tempo também. Meu Deus do céu, se leva. Isso. Ângela, uma das coisas que eu quero te perguntar é que como você, como aluna do Método 100, o Método 100 é o nosso... Foi uma maneira que eu encontrei para ter um alcance maior, porque o meu tempo no consultório é limitado, eu consigo atender um número de pessoas porque eu tenho um número de horas. Mas para que a gente trouxesse a metodologia que a gente faz aqui no consultório, que é esse método 100, que nada mais é do que nós unirmos corpo, emoção e mente numa tríade, que a gente fala muito sobre a nossa bandeira principal aqui no consultório é o caminho do meio, é o equilíbrio, é o não dieta restritiva. Então foi a maneira que nós encontramos de trazer, de levar essa mensagem a um maior número de pessoas possíveis. A Ângela, ela é minha paciente, mas ela também é aluna do Método 100. Então eu gostaria de saber quando você entrou para o curso, Ângela. E assim, aqui estamos falando para realmente quem está ouvindo falar, nossa, eu também penso assim, eu também sofro disso, eu também acho isso. Quando você entrou, você estava vivendo algum conflito? Você estava com alguma coisa assim, eu tô me percebendo mais ansiosa, descontando na comida, eu tô mais cansada, eu não tô tendo não tô fazendo boas escolhas alimentares. O que estava acontecendo na época que te motivou a entrar no curso? Então, eu nunca precisei ficar preocupada com a questão alimentar. Então, até os 40 anos foi tranquilo, eu vinha tranquila, assim, como eu tenho uma família obesa, então eu nunca precisei me preocupar com essa questão. Chegou nos 42, eu liguei um alerta, aí eu comecei a ganhar pesos, assim, mais leve, mas fui ganhando peso. E, de repente, eu me vi com 12 quilos a mais, aí eu falei, opa, acho que eu preciso de ajuda. E foi quando eu conversei com a minha companheira de Rotary, a Graciela, que daí a gente trocou uma ideia e ela falou pra mim assim, faça uma visita da doutora Thaís, que ela é endócrina, né, pra avaliar a questão hormonal tua, como que tá, né, e realmente eu comecei a perceber umas mudanças no organismo na questão do TPM, questão hormonal, e comecei a ter uma vontade de comer alguns alimentos que eu não tinha antes, falei, não, mas alguma coisa está errada, não tá certo. Aí que eu marquei uma consulta, né, vim aqui conversar com você, e você ofereceu o método, e o método eu achei legal, assim, que na verdade o primeiro dia que eu vim aqui, eu saí daqui assim pensando, meu Deus, mas ela não me cortou nada, é eu que tenho que me policiar, né, é eu que vou ter que escolher, não, eu que vou ter que me conscientizar que vai ter que ser devagar, né, e assistindo o método, vendo a maneira que cada pessoa tem que agir, escolhendo os alimentos, e uma coisa que me chamou muita atenção, falei, nossa, ela viaja e tipo assim, a gente vai em hotel, tem aquele café da manhã maravilhoso, né? E se policiar. Aí eu prestei atenção, uma viradinha de chave, foi num detalhe que a senhora falou assim, que a gente tem que olhar todo o buffet e fazer a escolha necessária, né? Que não escolher tudo, mas ver o que realmente eu quero comer. E não encher o prato. Então isso é o que eu estou tentando me policiar, um dia após o outro, né? E é um dia após o outro mesmo. Você vê que legal que é uma pequena virada de chave mesmo. Isso. E o nosso corpo, a gente sabe que a gente se nutre de muitas coisas. Comida é uma delas. Água é uma. Descanso é outra. Viver em família é outra. Então a nutrição, um sono adequado. Então a gente vê que a nutrição vem de muitas maneiras. Mas a comida, a gente meio que se condicionou, né, Ângela? Assim, tá ali, eu vou comer. Vou usar esse exemplo maravilhoso que você trouxe do buffet,
porque isso é uma coisa tão comum nos dias de hoje que a gente não tem aquela conversa assim, mas eu já estou pagando, não tem? Vou Sim, aproveitar? vou Eu aproveitar. escuto muito isso, mas estou pagando, vou aproveitar. Gente, mas quem disse que se empanturrar é aproveitar? Quem disse que sair com dor no estômago de tanto comer é aproveitar? Aonde que você está aproveitando? Porque assim, Selecionar. justamente, o teu corpo ele tem um limite, ele vai até um ponto. Então, é isso, não é que eu não possa comer tal coisa ou eu não posso comer, mas de fato, se eu for olhar um buffet do café da manhã, se eu for comer todas as opções, realmente eu vou sair passando mal. Passando Não, mal, não tem prato a... cheio e... E não é justamente isso, assim, no dia seguinte que você tá, tem as mesmas coisas. Eu não preciso comer o bolo de laranja, o de cenoura, o de chocolate, o de coco. Qual que eu tô com mais vontade? Eu vou lá, pego um pedaço e como. E me satisfaço com aquilo, porque eu não vou conseguir aproveitar 4 pedaços de bolo do mesmo jeito. Meu corpo, ele tem um limite, ele tem uma saciedade. Então eu vou comer e o resto vai entrar meio que naquela assim, eu vou aproveitar, quando que eu vou poder comer de novo? E às vezes a gente vem com uma mentalidade de dieta, de escassez, de eu tenho que aproveitar o momento. Eu tenho uma piadinha que eu vi esses dias, como se fossem esses memes assim que o pessoal fala, de um rapaz assim, lá fui eu comendo e pensando, só se vive uma vez. Aqui estou eu 2 anos depois, bem vivo e com 15 quilos a mais. Então, é mais ou menos isso, né? Se a gente fica nesse pensamento de que, eu tenho que aproveitar tudo, eu tenho que comer tudo, você nem consegue aproveitar, você não consegue saborear, e você fica naquela culpa eterna e num ciclo eterno de restringe, abre, e aquilo vira uma prisão. Então a proposta é justamente o se libertar, o ficar em paz. E né? sem contar a culpa, né? Porque depois quando você exagera, no outro dia a consciência vem, meu Deus, por que eu comi tanto? Devia ter maneirado, devia ter feito a seleção melhor. Então a gente tenta, dia a dia, tentar se controlar. Dia, claro que tem dias que tu vai dar aquela resbaladinha. Normal, aí no outro dia começa de novo. E faz parte. Esses escorregar, o resbalar, faz parte. A questão é voltar. Né? Porque se eu resbalo numa refeição e falo assim, não, já resbalei agora na janta de sexta, então vai sábado, domingo, faz as contas. Quantas refeições aí que eu acabei deixando a porteira mais aberta? Eu volto a falar, não é a restrição, é você comer com atenção, né? Você prestar atenção. Então, no método a gente fala bastante isso. Mas eu achei super legal a virada de chave que você trouxe do episódio que você assistiu, porque é justamente isso. É uma coisa simples se a gente for parar do ponto de vista assim, como que eu nunca pensei nisso antes? Em olhar o buffet. E daí dar o estalo e escolher. Tão simples, né? Mas é justamente aquilo, é você olhar e ver. Assim como um restaurante por quilo. Se você vai pegando sem olhar o que tem, você corre o risco de encher o prato com coisas que você não gosta e ver que o que você gosta são os 3 últimos que estão lá. E aí você vai acabar pegando naturalmente, já peguei, vou jogar comida fora, e aí vem todo um monte de coisa na conta, né? Querendo ou não, isso já virou rotina. Chega num lugar, olho tudo que tem, aí vou selecionar aquilo que eu realmente quero comer. E isso é muito legal, porque isso te dá liberdade. A liberdade de escolher, a liberdade do que eu vou comer hoje, do que eu tô com vontade, porque tem dias que você vai estar com mais vontade de alguma coisa, tem dias que você vai estar com vontade de outra. E, claro, quando a gente fala do ter um cardápio, para ter uma noção, mas a maioria de nós já tem uma boa noção do que é legal comer, do que é saudável, do que é interessante. Então essa noção básica a gente já tem. Mas eu concordo com você que no primeiro momento assusta. Né? Não ter uma diretriz, não ter um papel na mão para seguir. Meu Deus, mas ela não me deu dieta nenhuma, não me cortou nada. Aí eu não entendi, não, é eu que tenho que me policiar, tem que partir de mim. Porque a mudança está justamente no dentro, né? Eu até por ter já estado muito acima do peso, já ter feito dieta, eu adoro nutricionista, eu tenho nutricionista na minha clínica, acredito muito no trabalho da nutricionista, mas a grande questão é essas coisas muito restritas, né, Angela, assim, um dia inteiro de líquido, um dia inteiro de, sei lá, só água com limão.
não é fisiológico, né? Se não está dentro do natural, não está dentro do normal. Então é claro que o corpo vai encontrar uma forma de compensar depois, né? Isso é fato. E o que mudou, fora a questão dos buffets, de você hoje ser uma conhecedora de buffets antes de se servir, fora essa situação, o que mudou a mais, assim, que você percebe no teu dia a dia? Ou se, de fato, vamos falar assim, em números. Eu cheguei sim a diminuir meu peso, eu vi que minhas roupas estão mais folgadas, ou não está mais folgada, mas eu me percebo muito melhor, eu não saio da mesa passando mal, não saio estufada. Em termos práticos, o que você percebeu de mudança? Bom, primeiramente a minha mudança é a questão de água. Eu tomava muito pouca água no dia, um copo o dia inteiro, Nossa, que era mesmo, muito né? pouco. Então eu estou conseguindo tomar entre 1 litro e 1,5 litro dia. Para quem Já tá tomava, melhor, né? já Melhorou. está muito melhor. Outra questão, eu fazia caminhadas à tarde com o marido. E além das caminhadas, eu voltei para academia depois de 18 anos sem fazer atividade em academia. Então também está me ajudando no corpo e na mente. A academia também. E então a questão da alimentação, a água. E tipo assim, nos primeiros dias me assustou que a balança eu aumentei e não diminuí. Depois eu entendi que é a massa magra que estava dando peso. Certo. E não gordura. Eu estava perdendo a gordura e melhorando massa magra. Isso refletiu na roupa? Ainda bem ainda não, mas acredito que vá. Que estou tentando focar um pouquinho mais, né? Medida assim. Porque às vezes é isso é importante também as pessoas saberem, porque você falou uma coisa muito importante. Às vezes na balança a gente vê um número maior e na roupa pode estar mais folgada, porque justamente a gordura ocupa mais espaço. Claro, é o começo de uma caminhada, é o começo de uma trajetória, a gente sabe que direção é mais importante que velocidade, então é constância, quando a gente fala de emagrecimento sustentável, de emagrecimento saudável, a gente fala de constância. Então é o fazer, porque claro, o resultado aparece, vem, é fato, mas essas mudanças todas já vão refletindo em melhora de qualidade de vida, né? Melhorou a água, com certeza a pele já mudou, com certeza disposição, humor. Então às vezes esses ganhos secundários, que não sempre o número na balança, a gente já vai somando também as melhorias que vão sendo adquiridas, né? Isso aí. Ângela, obrigada pela tua participação, fiquei bem feliz de te receber hoje aqui, falar um pouco sobre como é para você, como foi para você, como está sendo, né? Porque isso é uma jornada, não tem início, meio, a gente sabe que não tem um fim, mas tem sempre É uma luta diária, né? É uma luta diária, exatamente, mas quero te agradecer, agradecer a sua participação, sua disponibilidade de ter vindo, e um último conselho para quem está começando o método. Você sugeriria alguma coisa, tem alguma dica, alguma observação tua assim, olha, eu comecei por essas aulas e foi melhor, ou eu fiz dessa forma, eu assisti uma aula por dia, tem algo prático que você possa orientar? Então, no início, nos primeiros dias eu não conseguia me adaptar assim ao horário, ter uma rotina. Então, aos poucos eu falei, não, deixa todo mundo se tranquilizar, encaminhar todo mundo. No final do dia, eu sentava lá no cantinho e assistia, né, as aulas e anotava. Anotava tudo, tipo aula por aula. Daí durante o dia, um tempinho que eu tinha, eu ia dar uma relida, falando, não, aqui eu tenho que pegar assim, né? Então, o importante e é o conjunto, não adianta, não é só a mente, não é só o corpo. Então tem que estar o equilíbrio de todos eles, né? E a gente tentar focar o máximo que puder. E as anotações é importante, porque daí de repente você passou aquela aula, não, mas você tem anotado, só volta ali rapidinho, dá uma lidinha, né? Já. Perfeito. É uma dica de ouro essa que você deu, foi super importante. Muito obrigada. Obrigada. E eu deixo vocês aqui então, encerrando mais esse episódio do nosso podcast, fazendo convite para que você se inscreva no nosso canal e tenha em primeira mão todas as informações atualizadas.